Hoje falaremos sobre as novas famílias. Qual é o modelo da família brasileira? Toca da Coruja no ar. Meninas, o que define o novo modelo de família hoje brasileira? Eu acho que não temos nem só um modelo, né? Nós temos aí uma constelação de estrelas de modelos de famílias, porque, na verdade, o mundo mudou muito, as pessoas mudaram as suas formas de relacionar. E o que a gente tem visto é que aquele modelo tradicional, né, composto do núcleo familiar, de pai, mãe e filhos, ele é um pouco mais estendido que isso. Hoje as famílias elas acabam sendo formadas também por outros personagens que são muito importantes nesse processo, né? Então a gente tem os novos casamentos formados por essas famílias, então já não é mais o pai, a mãe e os filhos, é o pai, a nova esposa, às vezes, a mãe, o novo marido, às vezes, os filhos deles, os filhos dela, os filhos nossos, né? As mães solteiras, os pais solteiros. As mães solteiras, os pais solteiros. Os avós que cuidam, os pais que foram escolhidos, né, para cuidar das crianças. A gente tem casos de adoção cada vez mais corriqueiros no nosso dia a dia. Então, os casais homoafetivos, homens e mulheres que formam junto uma família, né? Então eu acho que esse modelo ele está cada vez mais eclético e, quiçá, essa palavra já não diz mais, né? Porque não dá para dizer que é um modelo. No geral, a gente fala que a família é um grupo de pessoas que habitam um mesmo lar. Só que nem no mesmo lar mais dá pra gente definir, né? Porque, assim, tem modelos de pais que moram, são separados, moram em casas diferentes. Então, de repente, uma mesma criança tem duas famílias diferentes também. Duas casas diferentes, mas que para ela é uma família só. Então, realmente não dá para definir que o teto seja um ambiente restrito de uma família, na verdade, né? Então, assim, falar família, de repente, é um grupo de pessoas que têm afinidade, que elas têm relacionamento entre elas, não dependendo de uma casa ou dependendo de um modelo de ser um pai e uma mãe, ou... Então, assim, não tem papéis definidos, né, mais, assim. Eu acho que o único papel mesmo, Tarsila, o grande movimento é você aprender a amar, entendeu? Se você tá naquele núcleo familiar e aquela pessoa é para você um lar, é uma família, quem somos nós, né? Para dizer que tem que ser um pai, uma mãe, um filho, ou às vezes um casal, ou às vezes são irmãos que moram juntos, né? A gente vê hoje em dia tantas configurações, até casais que optam por não ter filhos também, mas que estão ali numa construção diária, aprendendo um a amar o outro. Dani, eu acho que a família é o palco para isso. Você acha que a constituição familiar hoje, que é dita como certa, entre aspas, né? Porque acho que isso já caiu por terra um pouco. A gente desenvolveu, né? Não tem muito o que é o certo, mas duas crianças, ou 3 ou 4, criadas por pai e mãe, você acha que esse é um modelo correto, que eles vão virar adultos corretos, melhores, do que os criados só pela avó, ou os que não têm pai, não têm mãe, são criados por tia, ou criados por um casal, 2 homens ou 2 mulheres? André, você acha que isso no futuro impacta na vida do ser humano? Não, eu sinto que o crescimento e o desenvolvimento de cada pessoa ele é muito individual. E tem crianças que são filhas de pais extremamente complicados e que são muito funcionais. Como tem, às vezes, crianças que são filhas de pais, e quando eu digo pais, não é só pai e mãe, ou mãe e mãe, pai e pai, ou vó, entende? Mas é aquela história, se for uma avó que está criando um neto como um filho, e é uma pessoa que sabe passar valor, que sabe educar, que sabe colocar aquele amor firme, que tem limite, mas que é muito amorosa, que é paciente, essa criança pode ser ótima. Mas a gente vê também em algumas famílias, né, que são pais incríveis e que têm crianças complicadas, né? Então, obviamente, é um caminhar muito individual, né? Mas se a gente for pensar, os que têm mais probabilidade de dar certo, são essas pessoas que têm mesmo uma forma... Um modelo masculino e um modelo feminino, ou não? Eu discordo disso, não, sabe? Eu não acho que tem que ser exatamente um modelo masculino e um modelo feminino. Eu acho que tem que ser pessoas que amam, pessoas que educam, pessoas que conseguem colocar limite com carinho. Não me interessa se é homem, se é mulher. Tem que ser gente que ama e educa. Tem que ter uma base, tem que ter estrutura ali, tem que ter uma base de apoio firme. É essa base, independentemente se é
ou uma mulher, 2 homens, uma mulher, ser avô, ser avó, tem que ter uma base para sustentar e conseguir ajudar aquele ser humano a se formar, né? E o que não depende também de dinheiro nem nada, né? Tanto que para você adotar, por exemplo, hoje em dia, o poder aquisitivo não é o primordial. Então, assim, e também o sexo também, eu acho que também não importa, né? Assim, quem são. Agora tem que ter uma estrutura capaz de comportar aqueles seres, né? Então, por isso que é tão importante ter pessoas capazes de guiar aquele ser humano. Fala, Lê, tá querendo falar? Eu ia colocar que essa questão de é possível determinar como vai ser esse futuro adulto mediante o que ele teve de família, muito relativo isso, né? Muito. Porque a gente vê, inclusive, que cada vez mais as famílias que adaptam a sua história, né, para esse mundo flexível, esse mundo que é muito mais visado na coletividade, né, no outro, no respeito, no amor, no carinho, são pessoas que estão mais adaptadas para os desafios lá da frente. Então, se você for pensar, hoje a gente tem adultos que têm essa relação de preconceito, que tem alguma manifestação inadequada na vida em sociedade, né? Uma certa rigidez no comportamento ou até na forma de pensar. Pode saber que aprendeu em casa. Muito disso vem de reflexos de uma família que não dava espaço para isso, né? E aí eu acho que não interessa de quem foi essa pessoa que te passou esses ensinamentos. Foi sua mãe, foi seu pai, mas foi... Às vezes você tem situações, né, como você colocou, de irmãos, o irmão mais velho é muito importante no papel da família. Por exemplo, na minha família, né, meu pai muito menos, porque teve só uma irmã, mas a minha mãe teve 5 irmãos. E eles, os 6 irmãos, tiveram uma relação entre eles muito forte, que houve uma complementação do pai e da mãe. Então, quer dizer, é um modelo de família, apesar de ser mais tradicional, né? A mãe, o pai, os irmãos, mas tiveram uma conotação diferente. Os irmãos tinham um papel bem protagonista naquela história. E eu acho que, na verdade, essa coisa de como lidar com essa família nova vai muito do respeito, né? Que eu já tinha colocado. Então, você adaptar essa visão e você entender que são escolhas individuais, né? As pessoas têm direito a formar suas famílias, elas têm direito a se relacionar afetivamente com as pessoas que elas gostam. Eu acho que não cabe à própria sociedade e nem mesmo ao Estado, né? A gente tem hoje, tramitando um projeto de lei exatamente para definir isso, o que é família, o que não é, quais são os direitos civis envolvendo nisso. Mas eu acho temerário a gente pensar que é o Estado, que é a sociedade que vai definir a quem a gente gosta, a quem a gente quer estar junto. Com certeza. Né? Na verdade, eu sinto assim que esse assunto é um assunto que ele vai sempre parar na discussão da tolerância. Do quanto eu consigo ser tolerante com o que é diferente de mim. Né? Não existe uma coisa, isso é o certo, isso é o errado, entende? Para mim, só tem uma coisa que é certa, que é o caminho do amor. Se você está sendo amoroso, se você está dando a segurança que a Tarsila comentou, a base, a estrutura, e você está educando, e você dá uma referência firme para a criança, ela fica bem, entende? Então, assim, é pai, é mãe, isso eu acho que é uma bobagem. E, na verdade, o que a gente precisa discutir aqui é como que a gente vai conseguir ser cada vez mais amoroso, como é que a gente vai conseguir dar limite para os nossos filhos sem precisar ser agressivo, sem a gente precisar tolher as manifestações criativas deles. Como é que a gente vai, por exemplo, dar sentido para... minha filha vive falando que quer ser cantora. Eu fico preocupadíssima, porque a gente fica... cantora? Como assim? Mas, sabe, assim, voltando um pouco a essa coisa da família diferente, você já foi inquirida pelos seus filhos sobre essa realidade? Como é que eles veem isso, né? Quer dizer, a gente está falando aqui uma visão do adulto. Mas e a criança? Como é que a criança enxerga essas novas famílias? Por mais que elas não tenham dentro de casa, né, que ainda sejam modelos tradicionais. Só se forem filhos de pais separados, né? Eles não, mas olha só. Isso sim. Processo. Então, mas olha só. Mas as que os não meus passaram... filhos, eles perguntam sobre os amigos que não têm essa situação, não repetem esse modelo lá de casa, né? Então a gente tem uma prima, por exemplo, que os pais são separados.
Eles têm um amigo que a mãe faleceu e o amiguinho mora com a avó. Então, como é que eles reagem com isso? Né? Como dizer, eles reagem? Os meus reagem muito bem, até porque quando eles trazem esse assunto, né, de estranheza, inicialmente, porque eles não veem isso, né, ainda no mundo deles, que é muito a nossa família, os nossos amigos, são muito parecidos com o jeito como a gente é, então, às vezes, eles têm poucas oportunidades de verem essas novas conotações, né? E quando eles trazem isso com uma estranheza, eu tento dizer, mas é super normal, é só porque você está vendo a primeira vez. É isso, exatamente o que eu estava comentando. Quando a gente vê algo estranho, a gente tende a recuar, a gente tende a se defender e a gente tende a rotular. Entende? Então, muitas vezes, quando a gente mantém a nossa liberdade, a cabeça aberta na criação e no que a gente está passando para os nossos filhos também, é a gente que passa essas limitações para eles. Então, quando as crianças trazem para você, poxa, por que eles se separaram? Teve muitas separações próximas da gente, de amigos, de familiares. E eu falo, olha, eles não se entendiam mais como casal, mas eles continuam bons amigos. Aí eles falam, poxa, que triste. Eu falo, não, mas olha, eles estão bem mais felizes agora. Então, é você ir colocando em perspectiva. O que eu queria dizer com essa história toda é basicamente que está na gente. E a gente é que passa para os filhos essa estranheza. E conforme a gente conseguir não banalizar, mas a gente tornar o assunto menos cheio de mistérios, a coisa fica melhor. O importante é que eles se amam, o importante é que eles se gostam. A família se rearranjou assim, eles estão melhores assim. É a gente que fica criando muita coisa em cima da criança. É isso aí. Minha sogra e meu sogro cuidam de 3 netos, né? Que são tão primos dos meus filhos, né? E aí eles falam, mas o vovô e a vovó não são velhos, mamãe, pra terem eles? Aí eu falei, não, enfim, aí explica a situação pra eles, aí tá, pra aquilo basta, pra eles não veem aquilo com estranhamento. E por isso que eu acho que vem da família causar esse estranhamento na criança. As crianças são muito simples, né? Eu tenho, por exemplo, um irmão que é gay, e aí meus filhos perguntaram, mãe, o tio João Vitor namora o tio Bruno, por quê? E eu respondi, porque ele gosta do tio Bruno. Então tá. Ou seja, levar isso pra eles de uma maneira natural, simples, né? Como se a mamãe namora... Simples. Eu expliquei assim, a mamãe namora o papai porque a mamãe gosta dele. O tio João Vitor namora o tio Bruno porque gosta, fim. Né? Para aquilo basta para eles. Então a gente tem que mostrar simplicidade nas explicações, não problematizar alguma coisa. De repente, se ele tem que levar a reflexão daquilo para a vida dele de alguma maneira e tal, né? Então assim, a gente tem que ser simples com eles, como realmente essas coisas são simples. Não tem por que complicar. O programa de hoje é sobre as novas famílias. A Dani tem um caso para contar. Dani, conta aí. Esse foi um dia que, enfim, a minha filha na época tinha mais ou menos uns 6 anos e meio para 7 anos, e ela viu na capa do jornal o beijo da Daniela Mercury com a esposa, e saiu estampado na primeira capa. E aí a gente estava em casa, ela viu o jornal em cima, e ela andou, daqui a pouco ela voltou e olhou e falou assim, mamãe? Aí me olhou assim, né? Aí eu, o que tem? Ela, mas é uma mulher com uma mulher. Aí eu falei, filha, elas se amam, normal. Mulher gosta de mulher, homem gosta de homem gosta de mulher, é normal. O importante é a coisa caminhar por aí, no amor, não é mesmo? Aí ela parou. Ela, tá bom. Mesma coisa que a Tarsila comentou. Ela levou adiante, depois, mais ou menos 1 ou 2 meses depois, a gente estava no shopping e ela viu um casal de gays homens. E aí ela apontou, eu falei, não aponta. Não, mamãe, não gosta. Eu falei, o que tem? É um casal que se ama. E aí, assim, fui levando pro lado do amor sempre. E ela foi passando batido. Hoje em dia ela vê, ela não tá nem aí. Só que quando ela chega em casa com essas informações de gay, mãe, hoje o fulaninho da minha sala me chamou de gay. Nem sabe o que é, entendeu? Eles nem... Então você vê que são meninos que estão repetindo violências que eles escutam em casa. Porque eles escutam os pais usando isso, ou outros colegas, né? A gente não pode culpar os pais, coitado. Muitas vezes é novela, filme, sei lá. E aí o filho acaba aprendendo. Mas se você não discorda, tem que culpar os pais, sim, porque a gente tem que estar atento nisso, né? Aí nesse comportamento, porque o pai que está presente sente esse comportamento, a criança demonstra isso. Né? Então é culpa dos pais, sim, de não conversar, de não orientar e se escutar isso, não explicar, né, o que significa, como que ele deve agir. Porque eu acho que hoje, a gente está vendo hoje nos programas, nos jornais, uma intolerância muito grande.
E da onde que veio isso? Né? Veio eu acho que de também, pais que não orientaram. Eu também acho que tem que saber respeitar a orientação que cada pai dá para o seu filho. Apesar de ter algum certo preconceito e tudo mais, a gente tem que chegar para os nossos filhos e mostrar para eles, educando, que aquele comportamento de repente, que o amigo leva para ele, não é legal. E o amigo, se o amigo chamar ele, você é gay, alguma coisa, e daí? Qual que é o problema? É o tipo de coisa que eu tento falar para os meus filhos. Tem a intolerância. A gente nunca vai conseguir se relacionar com igualdade de pensamento também. E até isso a gente tem que passar para os filhos. Mas eu discordo, Tarsila, porque eu acho assim, tem um pensamento que eu acho que ele tem que ser, sim, igual e se não for, tem que ser imposto, que é a questão do respeito. O direito de cada um ser como pensa, como age, acaba no direito do outro. Então, assim, a gente não pode tolerar, mesmo que você diga, não, mas por força do meu pensamento, ou pelas minhas crenças religiosas, ou por qualquer outra situação que me faça levar a condenar relacionamentos de um jeito ou de outro, ou achar que aquilo é menos importante, né? Ou é uma, vamos dizer assim, é forte essa palavra, uma aberração, né? Não seria nesses termos, mas é diferente. Enfim, né? Inaceitável, a palavra seria essa. Por mais que você seja uma pessoa dessa, você não pode nunca ofender a pessoa que pratica isso, ou que acha diferente. A questão, não estou falando que eu acho que tem que ofender, na verdade não é isso, mas saber lidar com a diferença do pensamento do outro, acho que é o respeito também. Isso. E de repente tem criança que vai falar assim, ai Samuel, eu não quero essa caneta rosa que é de mulher, de menininha. E assim, aquela criança sente aquilo mesmo. E ela, enfim, é dela. Eu acho que você tem que preparar o seu filho para lidar com a intolerância. É isso que você está querendo dizer? É isso também, preparar para lidar com a intolerância. Eu tô falando assim, não que ele não foi desrespeitoso com o Samuel falar que ele acha que aquela caneta rosa é de gay. Ele não foi desrespeitoso, entendeu? Ele está manifestando a vontade dele, a cor dele. Agora tem uma coisa, por exemplo, se você pega e passa por uma situação de intolerância, você pode explicar para o seu filho, meu amor, ele está aprendendo ainda. Exatamente. A aceitar a diferença. Observa seu amigo, ele está fazendo isso. Se estiver sendo muito agressivo com você, sai de perto, espera ele se acalmar, daqui a pouco você retoma. Não é tão pouco você falar, não fala mais com esse menino, porque isso também é intolerância com a intolerância. Lógico, você fala, dá um tempo para ele, quando ele se acalmar, você vai entender que ele ainda está aprendendo. Todos nós estamos aqui aprendendo. Ô Dani, o triste é que a criança não nasceu intolerante, né? Não. E ela não nasceu com essa distinção de sexo, de gênero. E o triste é que os adultos fazem isso, né? Implantam isso e cultivam isso. É isso que mas essa roda tem que parar em algum lugar, né, Déia? Essa roda, ela para de girar conforme a gente vai caminhando e a sociedade vai evoluindo. Talvez a gente não seja tão intolerante como era antigamente. As coisas têm um tempo, têm um caminhar. As coisas estão melhores hoje, não estão, Lê? Eu acredito que sim. Eu me sinto super... O que na verdade me deixa, assim, muito... vamos dizer assim, com uma força maior de que essa roda acelere mais rápido, né? De que não demore tanto tempo para a gente ver uma sociedade mais tranquila, com mais respeito e com mais aceitação das coisas, é exatamente a tolerância à intolerância, né? Então, quer dizer, em alguns momentos a gente acaba sendo muito tolerante a pessoas intolerantes. Né? Deixa pra lá, deixa por isso mesmo, escutei uma bobagem, ou acho que a minha família, por ser diferente, não é uma família, né, que é aceitável e tal. E eu não concordo com essa opinião, sabe? Eu prefiro dizer o seguinte, não, peraí, olha, assim como eu aceito o jeito diferente de ser, eu quero que todas as pessoas me aceitem também. Certo não é, né, Ale? Mas assim, não tem como a gente chegar nisso tão rápido. E até a gente chegar lá, que sem dúvida é o ideal, né? A gente a gente começa na nossa casa, na nossa família, com as pessoas que estão rodeando. Por isso que eu me sinto tão responsável em refletir minhas atitudes, o que eu falo para eles. Eu procuro não dar impressão nenhuma de nada, assim. Eu não falo assim, nossa filha, sua amiga, ela é bonitinha, né? O cabelo dela loirinho, comprido.
eu nunca falo nada para os meus filhos de característica física de ninguém. Ela é bonita. Eu nem falo se é bonita ou feia, porque isso é uma coisa que a experiência dele que vai levá-lo. Eu falo assim, ela é gente boa, ela é engraçada, ela é divertida, ela é espirituosa. Eu tento sempre falar pela personalidade da pessoa. Nossa, filha, aquela sua amiga, ela é divertida. Quando a gente está discutindo, assim, em relação às famílias, né? Eu acho que é exatamente esse modelo que você colocou. É a gente ressaltar as características positivas que estão nas novas famílias. Isso. Porque se a gente for olhar, são famílias até que tem mais amor, que tem mais amizade, que tem mais diálogo com as crianças, que as crianças estão muito mais importantes naquele núcleo familiar do que muita família que é pai, mãe e filhos. Que às vezes o pai não tá nem aí, tá querendo trabalhar, a mãe também. Fora que as famílias se estabelecem, de repente, por causa daquela criança, né? A família se constitui ali em volta daquela criança. Um avô e uma avó, mora todo mundo por causa daquela criança, com os tios e primos. A mãe vem também, um pai, madrasta, todo mundo vive ali junto em função de dar uma estrutura para aquela criança. Então, isso mesmo, Tarsila, né? Hoje o pai está muito presente, né? Eu vejo que, mais do que antigamente, que o pai era uma figura autoritária e que distante, que levava só o sustento para casa, então sempre muito distante em carinho dos filhos. Hoje os pais, são os pães, né, que a gente chama, estão muito mais presentes, cuidando e se dedicando aos filhos do que eu tenho duplamente experiência nisso. Você tem um pai, né? Eu tenho um pai, o meu pai é pai, né? E o meu marido também é um pai enorme. Então, acho que eu também procurei ele assim, a dedo por conta disso. E sinceramente, se a mulher hoje quer ter um papel um pouco diferente daquela mãe antigamente, né, que era muito focada para a família, pro lar, os pais têm que fazer um outro papel, porque senão essa família vai ficar abandonada, vai faltar um pedaço ali. E quando a gente traz o pai para dentro desse núcleo, dividindo, né, lembrando que esse pai e mãe são esses núcleos quaisqueres que a gente falar, né, podem ser duas mulheres, podem ser dois homens, podem ser os avós, podem ser os tios, até os irmãos mais velhos, mas assim, terem figuras que dividam esse papel de cuidado com os filhos, né. Meninas, e pais separados? Eu sou filha de pais separados, e isso há 30 anos atrás, né? Que meus pais separaram, eu tinha 3 anos. Na época, para mim, na escola era uma aberração. Eu era a diferente, porque tinham-se muitos casais que eram... Acho que a separação era a última instância na época, né? As mães e os pais tentavam, quer dizer, mais a mãe, tentava-se de tudo. E eu sentia que eu era o patinho feio. Então, o fato de não ter o pai numa apresentação escolar, porque ele não morava na mesma cidade, me dava uma angústia muito grande. O fato das minhas amigas comentarem que ia com o pai em algum lugar, alguma viagem, eu já ficava também estressada, porque eu não tinha isso, eu via meu pai só no final do ano. Como que você... Quem aqui tem pais separados? Eu também tenho. Você sentia, Dani, essa agonia, essa angústia por querer ter os pais juntos, ou a gente juntar os nossos pais de novo, porque a gente não se sentia colocada na sociedade? Na verdade, a gente começa a ser olhada como diferente. Né? E aí... Hoje mais não, né? Hoje não. Eu acho que esse é um avanço muito grande que a sociedade teve, porque hoje em dia são tantos e tantos, assim, né? Eu acho que até mais do que metade, ou um pouco menos. Mas vocês sentiam a ausência paterna? Além da ausência paterna, vocês se sentiam excluídos, assim? Os diferentes, assim, vocês se sentiam meio... peixe fora d'água, assim. Você começa a ser olhado como diferente. Lembro que teve uma situação que quando eu estava na primeira série, que a professora comentou no dia que eu não fui na aula, e falou assim, nossa, tem que ter paciência com a Daniela, porque ela está muito irritada, muito chateada, porque os pais dela acabaram de separar, e aí toda a turma ficou meio solidária, mas você vira um alvo, Você entendeu? tinha quantos anos? Eu tinha 7 anos, né? Você vira o diferente. Você já sabia mais, assim, eu tinha 3, então eu não tinha muita noção. Com 3 ainda... Eu fui ter noção na escola que eu não tinha um pai, né? Tipo, cadê meu pai, né? Eu acho que separação é sempre doloroso, né? Então, hoje em dia, se você vira, e é até um assunto, né? Eu acho que para um programa nosso futuro, mas se você vira e já começa a mostrar para o seu filho, né? O respeito, a tolerância que a Alessandra falou com o diferente, a coisa hoje em dia está muito mais comum, hoje em dia não é mais tão sofrido.
né? E você começar a ver, seu coleguinha tá passando por um momento de adaptação, mas eles vão ficar bem, eles vão ser amigos. Certo. É isso aí. Próximo programa a gente vai falar sobre sexismo na infância. Assunto polêmico esse, né, meninas? Muito. Fiquem com a gente, curta a gente no Facebook e até lá.